A gente vai falar sobre Números, capítulo 2, né? Para todo mundo que eu mandei o link, né, da aula, eu sempre mando o link pelos grupos de WhatsApp, pelo grupo do Telegram, né? Todos os grupos eu mando o link. Eu mandei hoje junto uma foto, né? Um material, né? Esse material que eu mandei junto nos grupos é material de apoio para a aula de hoje, viu? Porque se eu só falar a aula de hoje, vai ficar um pouco mais complexa, né? Então, se você olhar essa foto que eu mandei, você vai entender bem a aula de hoje, tá? Porque eu fiz um resumão da aula de hoje nesse papelzinho que eu enviei, tá? Então vai ficar bem fácil. As duas próximas aulas eu vou fazer isso também, né? Nas duas próximas aulas a gente vai ver sobre as atribuições de cada casa de Levi, né? Dos coatitas, gersonitas, meraritas. Então eu vou fazer também isso, né? Um link assim, vai ficar bem legal pra gente entender bem, né? Então, eu mandei para vocês. Aquele material que eu mandei é interessante depois vocês olharem, que vocês vão entender melhor a matéria de hoje, tá bom? A aula de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 do livro de Números. Graças a Deus, a gente vai dar continuidade nesse livro novo, né? A gente vai, essas aulas, essa semana, a gente vai falar sobre a tribo de Levi ter sido escolhida, né? A gente vai entender isso, por que a tribo de Levi foi escolhida, né? A gente vai falar sobre isso essa semana, bastante. Hoje a gente vai falar sobre qual é a ordem das tribos em torno do tabernáculo, qual é a ordem das tribos ao andar. Havia uma ordem, as tribos tinham que andar em uma ordem certa, não era na ordem que eles queriam, né? Eles tinham que andar na ordem que Deus manda. E a gente vai entender tudo isso hoje, tá bom? Antes da gente começar a aula hoje, né, eu vou fazer uma oração. Antes de começar a oração, eu quero agradecer a todos, gente, porque nós ficamos aí quase 15 dias, né, parados, por causa de um problema de saúde que eu tive, né, eu tive uma pneumonia bacteriana, aí o negócio ficou sério, porque eu não tenho parte do pulmão, né, então ficou grave, eu tive que ser internada, né, mas glória a Deus, né, eu tô aqui firme e forte, com a voz boa para pregar a palavra de Deus, amém, tá? A palavra de Deus, ela não diz que a gente não vai ter obstáculos, que a gente não vai ter percalços, né? A palavra de Deus não diz que a gente não vai cair. A palavra de Deus diz que a gente não vai se manter caído. A palavra de Deus diz que a gente pode cair. A gente não tem nenhum impedimento para cair. Pode ser que algo se levante e derrube a gente. Mas o que a palavra de Deus diz, o que Deus nos garante, é que nós não vamos permanecer caídos. Então, ainda que algo venha e nos derrube, né? Em Deus, em Cristo, nós seremos levantados. Então, amém. Fica essa palavra hoje, tá? Porque às vezes a gente passa por algum momento de dificuldade na nossa vida, né? E a gente acha às vezes que Deus se afastou da gente, porque a gente está passando por aquele momento de dificuldade. E Deus nunca garantiu, nunca falou que se a gente estivesse com Ele, a gente nunca passaria por um momento de dificuldade. Não foi isso que Deus falou, mas Deus falou que seria conosco em meio a toda dificuldade. José ficou 13 anos entre o aprisionamento ali, a prisão e a escravidão, né? E Deus nunca o abandonou, mas ele passou por momentos difíceis. Então, às vezes, a gente tá buscando a Deus, tá correndo atrás de Deus, tá tentando fazer tudo que a gente pode, né? Mas as coisas estão difíceis. E às vezes por uma má orientação, né, a gente acha que Deus nos abandonou, mas Deus não nos abandona, gente. Não é esse o evangelho que é ensinado na Bíblia. O evangelho que Cristo nos ensinou é que, infelizmente, por estar em Cristo, ter renascido e por estarmos buscando a Deus em obediência, coisas serão levantadas, nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, mesmo em meio a essas provações, porque a gente tem que ter em mente que Cristo já venceu o mundo e que nele nós também somos vencedores, né? Então, a palavra de Deus não diz que a gente não vai ser derrubado, mas diz que a gente não vai permanecer caído, tá bom? Porque às vezes realmente isso acontece, né? E infelizmente algumas religiões, né, entre aspas, alguns lugares, né, ensinaram a gente que cristão, crente, não chora, que crente não sofre, né, que crente não sente dor, que crente, né, não tem que passar por obstáculo. Então, ensinaram errado, gente. Isso não é verdade, não é o que a palavra de Deus diz, né? Então, eu tô falando isso, né? Porque como eu passei por essa fase, é importante eu falar isso, né? Porque às vezes a gente observa no contexto bíblico somente os milagres, né? Mas para todo milagre ter acontecido, houve um processo, né? Um processo de amadurecimento, tudo. Então, é importante a gente ter isso em mente.
Porque infelizmente, né, muita gente hoje sofre, se machuca, tá ferida, tá precisando de alguém, de um apoio, só que essa pessoa, ela não tem coragem de chegar e falar que precisa, porque houve um mal entendimento, uma mensagem errada, sabe, no meio cristão, de que cristão não pode sofrer, que cristão não pode chorar, que cristão não pode passar alguma dificuldade, sabe? E não é isso que a palavra de Deus diz, gente, não é. Então, às vezes, o cristão, né, que está passando por um momento difícil, ele deixa até de congregar por medo dessas coisas, dessas acusações. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque senão a gente acaba afastando um membro, né? Afastando uma pessoa ali, porque a gente aprendeu errado, infelizmente. É muito aprendizado errado, né? Há o entendimento de que cristão hoje é só prosperidade, né? Vamos ser próspero, vamos... Mas não é isso que a palavra de Deus diz, não. A gente está estudando e está vendo isso. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que em Cristo, nós vamos vencer qualquer dificuldade que se levante, né? Que Deus nos dará uma paz que excede todo entendimento humano. Então, se a paz tem que exceder qualquer entendimento humano, é que é uma paz que não tem lógica humana, porque o negócio tá ruim. É isso que quer dizer, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Porque senão a gente fica achando que Deus nos abandonou, e Deus não abandona, gente. Na verdade, tudo é parte de um processo, né? Deus está nos preparando para algo. Gente, imagina, por exemplo, José. José, ele tinha um menino novo, 18 anos de idade, imagina, um moleque inocente de tudo, teve aquele sonho, né? Foi falar para os irmãos todo alegre que ia governar sobre os irmãos, governar sobre o pai, sobre todo mundo ali, né? Ele era muito inocente, ele era muito imaturo, né? Imagina se Deus levantaria esse homem como governador, ele não ia durar um dia. Alguém falasse alto com José, José ia chorar. Então, o que precisava? Deus precisava, é claro que Deus não tinha a maldade humana como intuito para ali levar José até o caminho que Deus queria, claro, né? Deus não se utiliza da maldade humana. Mas em meio àquela maldade humana que ocorreu, Deus se aproveitou daquela situação para forjar José, para ensinar José. Para quê? Para que quando chegasse a hora certa, ele tivesse tão experimentado que algo, não fosse qualquer coisa que fosse derrubar ele, entende? Então, às vezes a gente não entende, às vezes a gente está passando por um processo na nossa vida, né? Passando por uma dificuldade ali, né? Uma luta muito grande, e a gente acha que Deus não está com a gente. Gente, a gente tem que entender, às vezes esse processo que a gente está passando é justamente para nos preparar para aquilo que Deus tem para nós, para que quando aquilo chegue a gente esteja preparado para agir, né? Imagina José se tivesse sido governador sem ter todo aquele preparo daqueles 13 anos, gente, entre suportar escravidão e prisão. Ele ali suportou muita coisa. Então, quando aconteceu dele ser governador do Egito, né? Ele estava ali já calejado, ele estava ali já com o ombro forte, né? Ele já estava com uma armadura ali, né? Para ele não desistir por qualquer obstáculo, senão levantaria qualquer pessoa contra ali José, ia falar mal de José e José ia chorar e ir embora, né? Então, Deus estava ali ensinando José a ser forte, né? Deus estava fortalecendo José. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. A gente vai começar agora o estudo do livro de Números, capítulo 2. Eu agradeço a todos que continuaram, viu, gente, no estudo. Eu fiquei muito feliz. Glória a Deus. Vocês são extraordinários, vocês são demais, viu? Vocês ficaram, né? Não desistiram, pelo contrário, entraram mais pessoas ainda para o estudo. Então, amém. Glória a Deus pela vida de vocês, pela paciência, pela perseverança, por vocês não terem desistido, né? De aprenderem mais sobre Deus. Amém, tá? É um capítulo tranquilo, simplesinho. Foi o que eu falei. Aquele papel que eu enviei para vocês no link do WhatsApp, essa folhinha, é um material de apoio. Então, você, quando terminar o estudo de hoje, né? Amém, Tadeu, amém, obrigada. Quando terminar esse estudo de hoje do livro de Números, né, capítulo 2, vocês vão olhar esse papelzinho que eu mandei essa foto e vocês vão entender, porque é o resumo do capítulo aqui que a gente vai estudar hoje. Eu fiz nesse papel para ficar bem fácil de entender, tá bom? Minha letra não é tão bonita, mas acho que dá para entender, tá bom? Amém. Então, agora a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 2. Vai falar sobre a ordem das tribos com relação ao tabernáculo e com relação às caminhadas. Toda vez que o tabernáculo for andar, né, a gente vai ver mais pra frente como é que eles andavam, né? Era a nuvem que ia guiando eles. Não eram eles que decidiam, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, né? Não, a nuvem que guiava eles. Então, quando a nuvem saía ali do Santo dos Santos, de cima do Santo dos Santos, né, ela ia mostrando que tinha que sair dali. Então, é lógico que a nuvem não saía e ia correndo, e o povo tinha que sair correndo atrás da nuvem. A gente vai ver que não era assim, gente.
Deus não é desorganizado. A nuvem provavelmente saía do Santo dos Santos e mostrava que eles iam ter que sair dali. E o que acontece? Eles começavam uma preparação de desarmar todo o tabernáculo. A gente vai ver na próxima aula que tinha isso, né? Eles vão desarmar todo o tabernáculo. Cada casa da tribo de Levi vai ter incumbência de levar uma coisa do tabernáculo, né? A gente vai entender tudo isso. Como que é feita a divisão das responsabilidades dentro da tribo de Levi, né? A gente vai entender que cada casa dentro da tribo de Levi tinha uma responsabilidade dentro do santuário, mas a gente vai falar isso na próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre a posição das tribos em torno do tabernáculo ao acamparem e a posição das tribos em marcha, quando fossem caminhar, né? Quando elas estivessem mudando de local, qual que era a posição das tribos? Deus fala qual que é essa posição. Então a gente vai ver isso agora, tá bom? Diz assim, livro de Números, capítulo 2, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e para Arão. Versículo 2. Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte. O que acontece? A gente vai ver que cada tribo tinha uma bandeira. Era a bandeira da tribo. Bandeira da tribo de Judá, bandeira da tribo de Dan, bandeira da tribo de Manassés, bandeira da tribo de Efraim. Cada tribo tinha sua bandeira. Então aqui está dizendo isso. Eles vão se acampar perto da bandeira dele, né? Segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, eles se acamparão. Então aqui está dizendo o quê? Que aqui, ó, deixa eu pegar outro desenho da tenda da congregação que eu tenho aqui e mostrar para vocês. Espera aí só um instante, gente. Um outro desenho aqui melhor para mostrar. Aqui. Então, o que que acontece? O que está explicando aqui, né? Tá dizendo... qual que é o intuito, né? Eles vão ter que ficar ao redor da tenda, né? Aqui a gente lembra que é a tenda do tabernáculo. O pessoal do MIT está conseguindo ver? Tá dando para ver, pessoal? Dá? Amém. Amém. Então aqui, né, é a tenda da congregação. O que que tá dizendo aqui? Que eles vão ter que acampar em torno dela. Todas as tribos vão ficar acampadas aqui em torno dessa tenda aqui. A gente vai ver como que eles vão acampar agora. Então tá dizendo que cada uma vai ter que ficar acampada e com a sua bandeira ali no seu acampamento. Então o lugar que for para a tribo de Judá ficar, a tribo de Judá tem que ficar naquele lugar. Não adianta a tribo de Judá querer ir para o outro lado. Se Deus mandou a tribo de Judá ficar do lado leste, eles têm que ficar no lado leste. Eles não podem ir para o lado oeste, né? Então é isso que está querendo dizer aqui. Cada um vai ter que ficar onde Deus mandar ficar. A gente já vai entender direitinho onde cada um vai ficar, tá bom? Lembrando que naquele material que eu mandei tem todas as posições. Eu fiz um trabalho ali legal para entender, tá bom? Então no versículo 3 continua. Os que se acamparem ao lado oriental, né, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá. O que é o lado oriental, né? Quando a gente falou sobre a construção do tabernáculo, eu expliquei o que é norte, o que é sul, o que é leste e o que é oeste, né? Leste também é oriente, né? Oeste também é ocidente. A gente lembra que a porta do tabernáculo fica para o lado leste, ou seja, fica para o lado oriente, né? O lado que nasce o sol. Eu havia explicado isso ainda, né? Uma das praxes das regiões que vieram da Babilônia, né? O paganismo surgiu da Babilônia, né? Da Torre de Babel ali, a gente vai ver mais para frente, de Nimrod, né? Veio aquela coisa, né? Da religião pagã, né? Então, sempre teve uma adoração muito grande pelo sol, né? A gente já falou sobre isso, sobre o sol. Então, todos entendiam ali, os pagãos, que o sol é o maior deus de todos, inclusive o Egito. Então a gente lembra quando estudou sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo, a posição do tabernáculo, a entrada do tabernáculo, a porta do tabernáculo fica de frente para o sol, para onde o sol nasce, né? Então o sol nasce, ao invés deles pararem e adorar ao deus sol, né, que eles adoravam no Egito, eles vão entrar em sentido contrário, para adorar a Deus, né? Então a gente falou até sobre isso na época, né? Então onde que é a entrada do tabernáculo? É do lado leste, do oriente, né? Então fica no oriente e lado leste. Quem vai ficar desse lado? Tá dizendo aqui. Vão ficar desse lado, na entrada do tabernáculo. Quais tribos vão ficar na entrada do tabernáculo? A tribo de Judá. Depois da tribo de Judá, né, vão vir outras tribos. Então aqui, ó, é a entrada do tabernáculo. Então aqui na entrada do tabernáculo, aqui é o lado leste. Aqui é o oriente, né? Então aqui vai ficar a tribo de Judá. Não adianta a tribo de Dan querer ficar lá, é a tribo de Judá. Deus escolheu a tribo de Judá.
A tribo de Judá, então, é a tribo que vai ficar ali de frente. Porém, a gente vai ver o seguinte, as tribos, elas não vão ficar diretamente ligadas ao tabernáculo. Entre a tribo e o tabernáculo, terá sempre levitas. Então, morarão levitas entre essas casas, né? Nesse papelzinho que eu mandei para vocês, eu coloquei os levitas que terão que ficar. Também não é na ordem que eles querem. Deus manda onde os levitas têm que ficar. Então, não adianta, por exemplo, os gersonitas quererem ficar na frente do tabernáculo, né? Na porta da entrada ali com Judá. Não pode. Só fica na porta da entrada do tabernáculo Moisés e Arão. A gente vai ver na próxima aula. Então, o que acontece? Aqui do lado leste do Oriente, que é a entrada do tabernáculo, né? Esse lado aqui, que é a entrada do tabernáculo. Aqui, primeiro, vai ter a tribo de Levi. Foi o que eu disse. As tribos em si não vão ter contato direto com o tabernáculo. É obrigatório ter uma tribo de Levi no meio. Em todos os lados, aqui a gente vai ver que vai ter uma tribo de Levi no meio. A tribo de Levi vai ficar entre a tribo de Israel e o tabernáculo. Então tem que ficar uma tribo de Levi no meio, obrigatório. Mas vai ter uma ordem. Então os gersonitas vão ficar de um lado, coatitas de outro, meraritas de outro e Moisés e Arão de outro. Então vão fechar aqui todos os lados do tabernáculo. E aqui na entrada do tabernáculo, que é o lado leste, o lado oriente, né, fica a tribo de Judá. Porém, antes da tribo de Judá, vai ficar quem aqui entre a tribo de Judá e o tabernáculo? Moisés e Arão, é claro, é a entrada do tabernáculo. Então, as tendas, né, as tendas ali, as casas, né, de Moisés e Arão vão ficar ali, na frente. E depois das casas de Moisés e Arão, vem a casa do povo de Judá. Então, diz assim, os que se acampam... Lembrando, mais uma vez, que aquele papelzinho, esse aqui, gente, que eu mandei hoje, tá bem escrito sobre isso, viu? Eu fiz um trabalho bem explicativo. Aqui, ó, Oriente. Aqui o Oriente é onde eu falei que é a porta, eu fiz até um desenho aqui, ó, a porta do tabernáculo. Aqui, ó, é o Oriente e aqui ficam os levitas, né? Aqui Moisés e Arão. Então, aqui ficaria Moisés e Arão na entrada do tabernáculo. E aqui vem o arraial de Judá. O nome do arraial é o arraial da primeira tribo. Mas a gente vai ver que são 3 tribos, né? Não é só o arraial, não é só Judá que tá ali. Mas o nome do arraial vai ser o nome da primeira tribo. Igual vai ter o arraial de Judá, mas, por exemplo, vai ter Issacar. Vai ter a tribo de Issacar dentro do arraial de Judá. Mas o nome do arraial é arraial de Judá. Não é arraial de Issacar. É arraial de Judá. O arraial vai receber o nome da primeira tribo, sempre. Então, por exemplo, vai ser arraial de Dan. Mas dentro do arraial de Dan, por exemplo, tem Naphtali e Asser. Mas o nome do arraial é arraial de Dan, né? Vai ser esse daqui que a gente está estudando agora. Na entrada do tabernáculo é arraial de Judá. Não, apesar de ter outras tribos juntas, a gente vai ver que vai ter Judá. Depois de Judá tem a ordem também. Vai ser Judá primeiro, depois de Judá Issacar, depois de Issacar vem Zebulon. Então vai ser nessa ordem, tem que ser essa ordem. Zebulon não pode passar na frente de Issacar. Deus mandou Issacar ser na frente de Zebulon. Então tem que ser nessa ordem que Deus mandou. Porém, os 3 vão estar no mesmo arraial, que é o arraial leste, o arraial oriente da entrada do tabernáculo. Mas qual nome vai receber esse arraial inteiro de pessoas, né? De todas essas tribos, inclusive Moisés e Arão, de todas essas tribos da frente do tabernáculo? Arraial de Judá é o nome desse arraial, tá bom? Então aqui continua o versículo 3. Os que se acamparem ao lado oriental, a porta ali do tabernáculo, né, para o nascente, ou seja, ali o leste, né, serão os do estandarte do arraial de Judá. Então aqui é o arraial de Judá. Vão ser outras tribos juntas, mas o nome do arraial é arraial de Judá. Segundo as suas turmas, né? E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Naasson é um príncipe, né, ali nos filhos de Judá. Na aula passada eu cheguei a falar sobre isso, né? Como faz muito tempo que a gente teve a aula passada, eu vou falar de novo. Naasson é uma pessoa muito importante. Naasson, ele é pai de Salmão. Salmão é o que vai casar com Raabe, aquela moça que era prostituta em Jericó e vai deixar de ser prostituta, vai se converter e entra na genealogia de Jesus Cristo. Então esse Naasson aqui é pai desse Salmão. Então é muito importante, a gente já está chegando ali perto dessa história. Então é importante a gente saber quem é esse Naasson, tá bom? Então agora no versículo 4 continua, né? Então a gente já sabe que a primeira tribo ali é a tribo de Judá. No versículo 4 vai dizer quantas pessoas que tinham contadas ali da tribo de Judá dentro daquele censo que a gente já viu. Falou que dentro da tribo de Judá
segundo o censo que foi contabilizado, tinha 74.600 pessoas, né? Aí no versículo 5 continua, e junto a ele, né, então vai ter a tribo de Judá. Aí depois da tribo de Judá vai vir qual tribo? A tribo de Issacar. Então, vai ser aqui a entrada do tabernáculo, né? Aqui é a porta do tabernáculo, a entrada do tabernáculo. Aqui é a entrada do tabernáculo. Aqui vem Moisés e Arão, a casa de Moisés e de Arão. Depois da casa de Moisés e Arão vem Judá. Depois de Judá vem Issacar. Então agora vai vir o povo de Issacar. Aí diz aqui, né? O responsável ali por Issacar, o príncipe, o chefe da tribo de Issacar, é quem? É Natanael, filho de Zuar. Então diz no versículo 6, e o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Então esses foram os contados da tribo de Issacar naquele censo que a gente já falou. Então agora no versículo 7, depois da tribo de Issacar, então tem a ordem certa. Foi o que eu falei, não adianta a pessoa querer ir lá pra frente e ficar no lugar da tribo de Judá. Tem que obedecer a ordem que Deus falou. Então vai vir aqui Moisés e Arão, Judá, Issacar e depois Zebulon. Então Zebulon não podia colocar a casa dele aqui na frente e querer ficar na frente ali de Judá. Não pode, tinha que ser a ordem ali, a paz, boa noite para quem entrou depois, amém? E tinha que ficar nessa ordem, necessariamente. A gente vai ver que essa ordem é muito importante. Por quê? Porque é a ordem de marcha também. Então essa é a ordem que eles devem caminhar também. Não é qualquer ordem que Deus está falando aqui. Essa é a ordem de caminhada. Quando eles forem se levantar para mudarem de local, eles vão ter que seguir essa ordem. Porque a gente vai ver que é uma ordem estratégica para proteger o tabernáculo e os levitas. Eles tinham a incumbência de proteger pela frente e por trás o tabernáculo e os levitas, porque o tabernáculo e os levitas vão ficar andando pelo meio deles nas marchas, né? Quando estiverem caminhadas, os levitas com as coisas do tabernáculo vão andar no meio deles para ter uma proteção na frente e atrás. Então é estratégia, essa posição que Deus coloca. Então agora no versículo 8 continua, e o seu exército, né, o exército de Zebulon ali, né, que foi contabilizado, segundo o censo, foram quantos? 57.400. Então no versículo 9 continua, todos que foram contados. Então agora vai fazer um apanhado geral de quem? De Judá, Issacar e Zebulon. Então contabilizando tudo, todas as pessoas do censo, né, todos os homens ali do censo que foram contados da tribo de Judá, da tribo de Issacar e da tribo de Zebulon, chegou-se a um total de quanto? De 186.400 homens, né? Segundo as suas turmas. E estes marcharão primeiro. Então isso é uma informação muito importante. Quando eles forem fazer uma caminhada, a nuvem saiu de cima do Santo dos Santos, é hora de partir, né? Deus vai conduzir a gente até algum outro lugar. Eles tinham que fechar, né? Eles não, a gente vai ver mais pra frente que eram os levitas que levavam, mas era Arão e os seus filhos que desmontavam o tabernáculo, né? A gente vai ver isso na próxima aula. Então eles iam lá, desmontavam todo o tabernáculo, os levitas ficavam incumbidos cada um de levar uma coisa, né? A gente vai ver mais pra frente. E eles iam sair, iam fazer a caminhada. Quando eles fossem fazer a caminhada, Deus está falando aqui, os que devem marchar primeiro, os que devem sair primeiro, são esses. Então, quando tiver que caminhar, tiver que sair, partir para um outro lugar, quem vai ser a primeira tribo a andar? Judá. A segunda tribo a andar? Issacar. A terceira turma a andar? Zebulon. Então Zebulon não podia atropelar e ir na frente de Judá. Essa era a ordem de exército, de caminhada deles. Então Judá ia na frente, protegendo o tabernáculo, a arca ia sempre Judá. Depois de Judá vinha Issacar. Depois de Issacar vinha Zebulon. Essa era a ordem da marcha deles quando se levantassem para ir para um outro lugar. Então essa era a ordem da primeira marcha. Eles eram a primeira marcha. A gente vai ver que vai ter a segunda marcha. No meio entre a primeira, a segunda e a terceira marcha vão ser os levitas, a gente vai ver. Porque na verdade são 4 marchas, tá? A gente vai ver que vai ter a marcha 1, marcha 2, marcha 3 e marcha 4. A gente está estudando agora a primeira marcha. Entre a marcha 2 e a marcha 3 vai ser os levitas. Então aqui vai ser a posição que os levitas vão ter que estar. Porque os levitas vão ter que ser protegidos, né? E os levitas vão proteger também o tabernáculo. Então eles vão ter que ser protegidos por 6 tribos na frente e por 6 tribos atrás. A gente vai ver isso agora. Então diz no versículo 10. Agora a gente vai falar sobre o estandarte do arraial de Ruben, né?
Então a gente já viu que o arraial de Judá ficava na entrada do tabernáculo. A entrada do tabernáculo era o arraial de Judá, que tinha quem? Judá, Issacar e Zebulon. Agora a gente vai falar sobre o arraial de Ruben, né? O arraial de Ruben ficava ao sul. Então a gente lembra, aqui é leste, né? Aqui é oriente ou leste, né? A mesma coisa. Então, aqui é norte, né? Se aqui é leste, aqui é norte. Vai falar que a tribo de Ruben ficava ao sul. Então, onde que a tribo de Ruben ficava? Aqui embaixo. Aqui é norte, aqui é sul. Então, a tribo de Ruben ficava aqui embaixo. Então, aqui ficava a tribo de Judá, né? Entre a tribo de Judá e o tabernáculo ficava Moisés e Arão, que a gente já falou. E aqui ficava a tribo de Judá, depois Issacar e depois Zebulon. E a tribo de Ruben agora a gente vai ver que ficava ao lado sul. Aqui é o leste, o oriente, aqui é o norte e aqui é o sul. Então, a tribo de Ruben ficava aqui. Como a tribo de Ruben é a primeira tribo do lado sul, ela recebe o nome do arraial. O arraial recebe o nome dessa tribo. Então, é arraial de Ruben. Assim como é o arraial de Judá, é o arraial de Ruben. Então, no arraial de Judá, por exemplo, quem estava no arraial de Judá? Issacar e Zebulon, né? Apesar de serem tribos diferentes, eles estavam acampados no arraial de Judá. Então, agora no arraial de Ruben, a gente vai ver também que tinham tribos ali acampadas no arraial de Ruben. Então, diz assim no versículo 10. O estandarte, né, a bandeira do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, está para o lado sul, aqui embaixo. O Elisur, né, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben, né? Então, ele vai ser o chefe ali dos Rubenitas, né? No versículo 11 continua. E o exército contado dos Rubenitas, né, da tribo de Ruben, foi quanto? Foi 46.500 pessoas. No versículo 12, eu vou tomar uma água, gente. Aí, então, no versículo 12 diz, e junto a ele, né, junto a quem? A tribo de Ruben. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui desse lado, onde é o Ruben, a tribo de Ruben, a gente vai ver, como eu disse, nenhuma tribo podia ficar diretamente em contato com o tabernáculo. A tribo de Ruben é a mesma coisa, eles não poderiam ficar em contato direto com o tabernáculo. Vai ter um levita aqui no meio, então tem que ter uma tribo de Levi aqui no meio. Qual tribo de Levi? Não, tem que ter uma casa de Levi aqui no meio, né? Então, qual casa de Levi que vai ficar aqui no meio? Eu anotei aqui os coatitas. Então, aqui vão ter os coatitas, tá? Então, aqui fica Moisés e Arão, né? No arraial de Judá. No arraial de Ruben fica quem? Dos levitas? Os coatitas. Então, os coatitas vão ficar aqui no arraial de Ruben. Eu coloquei naquele material que eu fiz também pra vocês, tá? Então, aqui vai ficar os coatitas primeiro e depois dos coatitas vem Ruben. Vem a tribo de Ruben, né? Aí depois diz no versículo 12, além da tribo de Ruben, quem vem depois da tribo de Ruben? A tribo de Simeão. Então vem a tribo de Simeão. Quem vai ser o responsável pela tribo de Simeão? Selumiel, né? Ele é filho de Surizadai. Ele será príncipe dos filhos de Simeão. Nesse desenho aqui que eu fiz, nesse escrito que eu fiz, nesse trabalho manual aqui que eu fiz, eu coloquei até de quem eles são filhos. Eu achei interessante, né? Colocar quem é filho de Lia, quem é filho de Raquel, quem é filho de Zilpa, né? Quem é filho de Bila. Eu coloquei isso também, ficou bem legal no trabalho, gente, pra quem quiser dar uma olhada lá depois, tá bom? Então aqui na tribo de Simeão vem logo depois, né? A tribo de Simeão vai ficar dentro do arraial de Ruben. E vai vir logo depois da tribo de Ruben, né? E antes da tribo de Ruben vem os coatitas. Aí no versículo 13, então, diz que o censo que apurou ali a tribo de Simeão chegou à contabilização de 59.300 homens, né? Então, no versículo 14, fala que ali no arraial de Ruben, né? Aqui embaixo do lado sul, no arraial de Ruben, aqui seriam os coatitas, né? Vem os levitas coatitas. Depois dos levitas coatitas vem Ruben, vem Simeão e vem Gade. Então vai vir Gade ali por último. É nessa ordem. Eles não podiam mudar a ordem. É nessa ordem, tem que ficar nessa ordem. Não adianta um querer ir para frente do outro. Aí por último, no arraial de Ruben tem que estar ali Gade. Quem vai ser o responsável, o chefe pela tribo de Gade, né? Eliasaf. Eliasaf era filho de Deuel. Aí no versículo 15 diz: e o seu exército, segundo o censo, foram 45.650, né? Então, 45.650 foi o exército da turma de Gade, né? Então, no versículo 16 diz que todos os contados no arraial de Ruben, né? Então, todos os contados aqui nesse arraial, que são quem? Os levitas não foram contados, a gente lembra, né? Então, todos os contados nesse arraial, quem? Ruben, Simeão e Gade. Todos os contados no arraial aqui de Ruben
foram no total de 151.450 homens, né? Segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então, essa é a informação importante que eu falei. O que acontece? Qual é a primeira marcha? Arraial de Judá. Arraial de Judá tem que ir marchando sempre. A nuvem levantou, tem que andar. Eles vão já se programar para caminhar na ordem de acampamento. Então, quem vai sair primeiro? Judá. Quem vai sair depois? Issacar, né? Quem vai sair depois? Zebulon. Quem vai sair depois de Zebulon? Rúben, né? Que é a segunda marcha. Vai sair Rúben. E depois de Rúben, Simeão. Depois de Simeão, Gade. Então, é a primeira e a segunda marcha. A gente vai ver agora, foi o que eu disse, são 4 marchas, né? Dentro dessas 4 marchas, no meio delas, vai ter que ir a tribo de Levi para proteger o tabernáculo, né? Então, a gente vai ver isso agora. Aí, no versículo 17 diz, né? Então, partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Foi o que eu falei. Vai vir a primeira e a segunda marcha, né? O arraial de Judá e o arraial de Rúben. Aí vem os levitas. Vem os levitas carregando todo o tabernáculo, né? Aí depois vai vir a terceira marcha. Então, eles vão ficar no meio, né? Então, vai vir a terceira marcha e a quarta marcha. Então, o tabernáculo e os levitas vão ser protegidos por 2 marchas à frente e por 2 marchas atrás. Eles vão ser protegidos por 6 tribos na frente e 6 tribos atrás. Então, é dessa forma. Então, no versículo 17 diz, né? Então, partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim eles devem marchar, né? Então, o primeiro de acampamento marcha primeiro, o segundo de acampamento marcha segundo. Então, tem a ordem segunda de caminhada, não é para atropelar ninguém, eles têm que andar como um exército. Aí diz, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Versículo 18. O estandarte do arraial de Efraim. Então, agora vai falar sobre a terceira marcha. Quem vem depois do tabernáculo, né? Na hora de caminhar, quando eles tiverem que se movimentar e ir para algum outro lugar ali, vai vir na frente o arraial de Judá, o arraial de Rúben, o tabernáculo com os levitas e logo depois quem? Arraial de Efraim, né? Então vem agora o arraial de Efraim. Onde que ficava o arraial de Efraim? Eu vou mostrar aqui no desenho. Eles ficavam aqui no fundo, aqui nas costas, na ponta do tabernáculo. Aqui ficava o arraial de Efraim. Quem é do arraial de Efraim? Todos descendentes de Raquel. Então, os filhos de José e Benjamim. Então, esses são do arraial de Efraim, né? Então, aqui diz, versículo 18. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, né? Foi o que eu disse. A entrada do tabernáculo é para o lado oriental, que é o leste. E o fundo do tabernáculo é para o lado ocidental, que é o oeste. Então, a tribo de Efraim, de Manassés e de Benjamim vão ficar do lado oeste, né? Vão ficar ali do lado do ocidente, né? Então, do lado leste é a entrada do tabernáculo e o lado oeste, ocidente, é o final do tabernáculo, que é onde a família, a descendência de Raquel vai ficar. Então diz aqui, né? O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E Elisama, filho de Amiúde, será principal dos filhos de Efraim. Algo muito interessante aqui a gente tem para falar, né? Porque o arraial do oeste, né, recebe o nome do filho mais novo de José, né? A gente lembra que o filho mais velho de José é Manassés. A gente falou isso em Gênesis, né? Que quando foi dada a bênção ali, né, de primogenitura, né, que Jacó passa a bênção de primogenitura de Rúben para José, e Deus aceita, Deus vai aprovar isso, porque realmente a gente viu que surgiram 2 tribos e cada uma vai ter sua terra. Então a primogenitura foi para José realmente, reconhecida até por Deus, né? A gente vê que ali na hora da bênção, né, a gente falou sobre isso na época, Jacó coloca Efraim à frente de Manassés. Jacó fala que Efraim seria maior do que Manassés, né? Jacó fala isso. E na época a gente tinha até falado sobre isso. Realmente, né? Efraim se sobressai. A gente vai ver quando tiver a divisão dos reinos, né? Quando vier a ser o reino de Judá e o reino de Israel, o primeiro rei do reino de Israel é um efraimita. Então, é um descendente de Efraim, realmente, o primeiro rei de Israel após a divisão, né? Então, é algo realmente que acontece, né? Que Jacó havia ali lançado essa bênção e acontece realmente, a gente vai ver mais pra frente, né?
Então aqui diz que, e engraçado é que aqui ele vai receber o nome do arraial é do mais novo, né? Porque Benjamim era mais velho, Manassés era mais velho, mas o nome do arraial é do mais novo, que é Efraim. Efraim era o filho mais novo de José, né? E Benjamim era o irmão de José, né, filho de Raquel ali. Então eles vão ficar aqui, né, no final do arraial. Então aqui no final do arraial seria Benjamim, Manassés, né, e Efraim. Só que a ordem vai ser Efraim primeiro. A gente vai entender agora a ordem. O estandarte ali, o arraial vai receber o nome de Efraim. Então ali vai ser o arraial de Efraim. De Efraim, o responsável pelo arraial ali, né, pela sua tribo, é Elisama, né? Ele é filho de Amiúde, ele é o príncipe, ele é o chefe da tribo de Efraim. Então, no versículo 19, diz que no censo, quando foram contabilizadas ali a tribo inteira de Efraim, os homens, né, a gente lembra ali pelo censo, as idades contabilizadas, né, foram 40.500 homens contabilizados. Aí no versículo 20 fala quem vai vir em segunda posição, tá? Como eu disse, eles não podiam ficar direto em contato com o tabernáculo. Então aqui não ia ser diferente. Havia um levita entre eles também, né? Todos os lados vai ter um levita entre eles. Eles não podiam ficar diretamente com o tabernáculo. Então aqui é o tabernáculo, havia um levita aqui, uma casa de Levi aqui, e aqui vem o arraial de Efraim. Então aqui começa Efraim, né? Mas aqui no meio havia uma casa de Levi, né? Quem era a casa de Levi que ficava no arraial de Efraim? Eu anotei aqui, são os gersonitas, né? Tá naquele material que eu mandei no link da aula hoje, aquela fotinho, né? Que eu escrevi isso aqui, ó. Tá lá escrito também, tá? Então, quem eram os levitas que ficavam ali na frente de Efraim? Os gersonitas, tá bom? Então, aqui a gente vê que aqui o que acontece? Aqui no fundo ficava o arraial de Efraim. Então, aqui no fundo vinha primeiro os gersonitas, depois dos gersonitas vinha Efraim, depois de Efraim vinha Manassés e depois de Manassés vinha Benjamim. E essa era a ordem da caminhada, eles não podiam mudar a ordem da caminhada, era essa. E na frente deles ia quem? O tabernáculo, né? A gente lembra que o tabernáculo ia entre a terceira e a segunda marcha. Então aqui no versículo 20 diz: e junto, né, a tribo de Efraim ia também a tribo de Manassés. E quem era responsável pela tribo de Manassés, né? O Gamaliel, filho de Pedazur, né? No versículo 21 fala que em Manassés foram contabilizados pelo censo 32.200 homens, né? Aí depois diz que por último no arraial de Efraim ali teria a tribo de Benjamim. Então a tribo de Benjamim entraria ali, uma tribo muito importante também que vai ver o rei Saul, né? A gente vai ver uma tribo muito importante, que vem Paulo, né? Apóstolo Paulo. Então é uma tribo muito importante também. E é uma das tribos que vai ficar no reino de Judá, né? Porque o reino de Judá não é só Judá, é a tribo de Judá e Benjamim, que fica o reino de Judá quando há a divisão dos reinos. Então é uma tribo muito importante. Então aqui no versículo 22 diz, né? Depois a tribo de Benjamim, né? Vem primeiro a tribo de Efraim, no arraial de Efraim, vem a tribo de Manassés e vem a tribo de Benjamim, tá? No arraial de Efraim. Na frente, os gersonitas, né? Então aqui quem vai ficar responsável pelos benjamitas, né? Abidã, filho de Gideone. Aí no versículo 23 diz: o seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Então, na hora da contabilização ali do censo, chegou-se ao total de 35.400 homens, segundo aquele censo que Deus havia mandado. Aí no versículo 24 diz: todos os que foram contados, né, no arraial de Efraim. A gente lembra, aqui não é a tribo de Efraim, é o arraial de Efraim. Quem era do arraial de Efraim? Efraim, Manassés e Benjamim. Então, agora vai falar todo mundo que foi contado no arraial de Efraim. Foram quantos? 108.100, segundo as suas turmas. E estes marcharão em terceiro lugar, né? Então, eles vão, toda vez que se levantar a nuvem, tiverem que caminhar, eles vão em terceiro lugar na caminhada. Primeiro, o arraial de Judá. Segundo, o arraial de Ruben. Vem o tabernáculo com os levitas. Aí vem o arraial de Efraim. Aí, no versículo 25, vai falar sobre o último arraial. É o arraial de Dan, né? A gente vai ver que é um arraial que é feito só com a descendência, né, das servas de Raquel e de Lia. Eu coloquei naquele trabalho que eu mandei a foto para vocês, tem até o nome delas, né, eu achei interessante pôr. E eu coloquei também a ordem aqui, né, nesse trabalho que eu fiz eu coloquei quem vai sair em primeiro, quem vai sair em segundo, quem vai sair em terceiro, os levitas que ficam entre, né, eu coloquei também.
Tá? Então agora é um arraial só dos filhos das servas, né? Então vem o arraial de Dan. Dan também é uma tribo que vem Sansão. A gente vai estudar mais pra frente, vai conhecer Sansão dessa tribo, né? Então aqui no versículo 25 diz, o estandarte do arraial de Dan, né? Então aqui era um arraial que recebia o nome de Dan. Então tem 3 tribos nesse arraial, porém o nome do arraial é Dan. Então, o arraial de Dan estará para o norte. Onde que ficava o arraial de Dan, né? Aqui é o leste, aqui é o oriente, aqui é o norte. Então, Dan ficava aqui. Aqui era o arraial de Dan. Então, como a gente lembra, né? Entre o arraial e o tabernáculo era obrigatório levitas, né? Então, tinha que ter levitas ali. Quem vai ficar entre o arraial de Dan e o tabernáculo? Os meraritas, né? Então os meraritas vão ficar ali entre o arraial de Dan e o tabernáculo, tá? Então diz assim, que o responsável pelo arraial, não, pela tribo de Dan, o chefe da tribo de Dan é Aiezer, e é filho de Amizadai. E ele era o chefe ali da tribo de Dan. No versículo 26 diz que, segundo o censo, foi contabilizado 62.700 homens da tribo de Dan. Gente, eu vou tomar mais um pouquinho de água. Então, no versículo 27 diz, né? E junto a ele, né? Então, agora no arraial de Dan vão ter 3 tribos também. A primeira é Dan, mas as 2 outras não. Mas o nome do arraial é arraial de Dan, assim como os outros, né? Então, quem vai ficar com Dan no arraial de Dan? Aser e Naphtali, né? Então agora vem Aser, vai ser Dan primeiro, né? Na frente de Dan os meraritas, né? Aqui o tabernáculo, os levitas que são os meraritas nessa posição, vem Dan, depois de Dan vem Aser, depois de Aser vem Naphtali. Então eles ficam aqui do lado norte, né? Aqui em cima. Então aqui é o arraial de Dan, onde vai ficar os levitas aqui, os meraritas, né? Ficam aqui, vem Dan, vem Aser e vem Naphtali. Então aqui diz, né, depois de Dan vem a tribo de Aser, né? Quem vai ser o responsável pela tribo de Aser? Quem vai ser o chefe, o cabeça? Pagiel. Ele é filho de Ocrã, né? E foi contabilizado quantos da tribo de Aser, né, pelo censo? Foi 41.500 pessoas contabilizadas, homens, né? Segundo a ordem lá, nossa, eu desci muito, gente, só um instante. Segundo a ordem realmente para o censo, né? Deixa eu só subir aqui um pouquinho, gente, eu baixei muito meu computador. Aqui, e junto a ele, né, junto a Dan, se acampará a tribo de Aser, né? Eu coloco no computador, eu faço uma bíblia minha e coloco meus comentários no computador. Por isso que eu tô com o computador aberto também. Aí no versículo 27 diz, né, e junto a ele se acampará a tribo de Aser, né? Então vai ser a tribo de Dan, depois da tribo de Dan, a tribo de Aser, né? Entre a tribo de Dan e o tabernáculo, a gente lembra que tem os meraritas, né? Os levitas, tem que ter levita em torno do tabernáculo, né? Então tem os meraritas, depois da tribo de Dan vem Aser, depois da tribo de Aser vem Naphtali. Então quem é responsável pela tribo de Aser, o chefe da tribo de Aser, Pagiel, né? Filho de Ocrã. O total contabilizado pelo censo da tribo de Aser foi 41.500 pessoas. Depois da tribo de Aser vem quem? A tribo de Naphtali, né? Foi o que eu disse, são 3 tribos descendentes de servas, né? Interessante aqui, né? A gente vê, eu até anotei aqui no papelzinho que eu mandei para vocês a foto, tem lá anotado, né? Na verdade, o arraial recebe o nome do filho da Bila, né? Recebe o nome do filho da Bila, que é Dan. Aí lá ficam quem? Dan, que é da Bila, Aser, que é da Zilpa, e Naphtali, que é da Bila também. Então são 3 tribos de servas, né? Algo interessante. Aí no versículo 29, então, diz que vem a tribo de Naphtali, depois da tribo de Aser, né? E Aira era o responsável pela tribo e ele era filho de Enã. Aí quanto que foi contado da tribo de Naphtali no censo? 53.400 homens foram contados. Aí no versículo 31 diz, todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. Então o arraial de Dan não é a tribo de Dan, mas é o arraial completo, ou seja, 3 tribos que estão dentro do arraial. O arraial leva o nome da tribo de Dan, né? Mas na verdade é Dan, Aser e Naphtali, né? Então quanto que foi contabilizado do arraial de Dan, que são as 3 tribos? Foram contabilizados 157.600. E estes vão marchar em último lugar. Então eles iriam por último, né? Tudo isso é uma estratégia de defesa realmente
para o tabernáculo, como eu falei, né? Vai ter o Arraial de Judá, que é a primeira marcha. Eles devem sair na frente na caminhada. É o Arraial de Judá, que eu tenho aqui até anotado, deixa eu ir falando. O Arraial de Judá são quem? Judá, Issacar e Zebulon. Vão em primeiro, né? Judá primeiro, Issacar depois, Zebulon depois. Depois vem quem? A segunda marcha, né? Quem é a segunda marcha? Arraial de Ruben. Quem é? Ruben, Simeão e Gade. Aí quem vem depois? Os levitas. Vem os levitas, a gente vai ver na próxima aula como que era feita essa caminhada pelos levitas, porque tem uma ordem, né? Cada levita tem que levar uma coisa do tabernáculo, ele vai ser desmontado, vai ter que ser levado, tem uma ordem, a gente vai ver isso na próxima aula. Então aí no meio vão os levitas com o tabernáculo. Quem vem depois dos levitas? Vem o Arraial de Efraim, que é a terceira marcha. Que são quem? Efraim, Manassés e Benjamim. Aí vem quem depois desses? A quarta marcha. Quem que é a quarta marcha? Arraial de Dan, né? Quem é o Arraial de Dan? Dan, Aser e Naftali, né? Então é uma estratégia muito clara de proteção ao tabernáculo e aos levitas, né? Então são 6 tribos na frente protegendo e 6 tribos atrás protegendo também o tabernáculo nessas caminhadas, né? Então no versículo 31 diz: todos os que foram contados no Arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar segundo as suas bandeiras. Versículo 32: são estes os que foram contados dos filhos de Israel segundo a casa de seus pais, todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas. Foram 603.550, que a gente já tinha visto esse número já quando a gente falou sobre o ciclo ali do resgate, né? Então esses foram os números dos contabilizados, exceto os levitas. A gente vai ver que os levitas são um caso à parte, a gente vai falar sobre os levitas na aula de amanhã, provavelmente amanhã vai ter aula, então a gente vai falar sobre eles, por que eles foram escolhidos, né? Eu separei alguns versículos interessantes, né, que explicam um pouco pra gente por que eles foram separados como uma tribo especial, né, a tribo de Levi. E a gente vai falar sobre isso, vai ter um capítulo inteiro, aliás, 2 capítulos só para falar dos levitas. A gente vai entender isso na aula de amanhã. Então aqui continua, né, no versículo 33. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Versículo 34, graças a Deus, para a gente finalizar. Minha voz já está cansando, amém. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Então, eles obedeceram a Deus, ficaram no acampamento conforme o que Deus mandou, a ordem que Deus mandou, e quando eles tinham que caminhar, tinham que se locomover e ir para onde a nuvem mandava, né, eles iam nessa ordem, é isso que está dizendo aqui, tá bom? Então, para a gente fixar a aula de hoje, eu aconselho vocês darem uma olhada na foto que eu mandei junto com o link da aula de hoje, tá? Porque eu fiz um resumão dessa aula, ficou bem legal. Aí eu coloquei o tabernáculo aqui no meinho, coloquei lado sul, lado norte, lado leste, oeste, e expliquei cada tribo, coloquei cada mãe de cada tribo, ficou bem legal o jeito que eu fiz. Aí, para dar uma fixada no conteúdo, eu aconselho dar uma olhada lá na foto do WhatsApp, tá bom? Graças a Deus eu consegui terminar a aula hoje, minha voz tá um pouquinho cansada, né? Tô ainda... finalizei hoje, graças a Deus, o tratamento da pneumonia, né? Mas glória a Deus, Deus nos fortalece, Deus nos recupera, Deus nos renova, né? Glória a Deus. Amém, amém. Deus seja louvado. Então, gente, a aula termina aqui hoje, tá bom?